Olá, eu sou Laura Bartelli, a gente está aqui para mais um episódio do Filha da Mãe. Estou aqui com a minha excelentíssima mãe, a nossa convidada Raquel Cataldi. Olá. A gente tá aqui pra rir, pra se divertir. A gente tá rindo porque todo o início do programa eu tô errando, falando o nome da Raquel diferente. Eu já tô quase chamando de Raquel Silveira, que tá mais fácil pra mim, Raquel. Pode também. Olha só, vamos começar falando da última grande experiência da sua vida, que eu acho que deve ter sido o Caminho de Santiago. Então, pra gente começar, nos conta um pouquinho o que te motivou a fazer o caminho, de onde é que veio essa vontade? Bom, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. Você é uma das minhas motivadoras, incentivadoras, com certeza. Mas eu acho que foi Quando eu penso no caminho, né, depois que eu já completei ele, passam várias coisas na minha cabeça. Mas o que me motivou mesmo foi uma vontade dentro de mim que eu sentia muito forte de me desafiar como ser humano. De sair da minha zona de conforto e encontrar o conforto dentro do maior desconforto que eu poderia pensar em passar na minha vida. Escolher isso, né? Porque às vezes a gente passa por várias adversidades na nossa vida porque a gente, né, não escolhe. Mas eu escolhi. Eu escolhi ir sozinha, me desafiar e carregar o peso da minha mochila e, enfim, viver toda essa experiência da melhor maneira que eu conseguia e aceitar também. E da tua decisão até tu fazer, foi uma coisa rápida? Tu pensou muito tempo antes de ir? Como é que foi assim, antes? O que me despertou a vontade foi o livro do Paulo Coelho, que eu li há muitos anos atrás, que ele fez o caminho. Isso ficou uma sementinha plantada assim na minha cabeça. Eu falei, um dia eu quero fazer esse caminho. Mas não sabia se eu, né, realmente fazer ou não. Quando eu li o seu livro que você publicou, que você tinha feito, e eu fiquei encantada com a sua história, sua maneira leve de escrever, meio diário, me identifiquei, eu devorei o livro. Foi na pandemia, em 2021. Falei, eu vou fazer no ano que vem esse caminho. Não sabia como, mas eu falei, eu vou fazer. E aí, em julho, no início de julho, eu tive a oportunidade de tirar férias. Tava pensando o que eu ia fazer. Aí me veio na minha cabeça o caminho. Aí eu falei, eu vou fazer esse caminho. Aí apareceram vários sinais do universo, assim, pra eu fazer o caminho. Desde uma pessoa que eu conheci numa loja, que veio falar comigo que já tinha feito 12 vezes, assim, do nada, no dia que eu resolvi fazer, até o nosso encontro, eu te ligar e falar, né, eu quero fazer, vamos lá, e você, vamos hoje! E foi assim, com a cara e com a coragem. Sabe que há eu acho que uns 20 anos atrás, no mínimo, né? A Laura era bem pequena e eu comecei a pensar no caminho. Eu não sei como é que chegou o Caminho de Santiago. Não sei se vocês que estão nos escutando conhecem depois esse caminho que começa na França, né? Atravessa toda a Espanha até Santiago de Compostela, né? E eu ia fazer o caminho como uma forma, eu estava muito a fim de fazer esse caminho, como uma forma de ficar mais tempo comigo mesma, me descobrir, comprei a bota, sabia que tinha treinamento, comecei a ler sobre todo o treinamento, tinha as adversidades, a mochila, quanto tinha que levar de peso, quanto era o porcento dos quilos que tu tem no corpo, estava tudo muito bem, eu estava afim de tudo, era albergue, era 30 dias, era 30 dias, e para mim essas adversidades eu estava assim lidando muito bem. Até que eu fui conversar com uma amiga que me contou a história de uma outra amiga, que depois de toda a experiência dela e tudo que ela tinha passado, ela chegou em casa e valorizou muito o perfume dela. E eu digo, mas por que isso aconteceu dela valorizar o perfume? Porque nos albergues os colchões têm cheiro de mijo. E assim, o cheiro de mofo. Aquelas duas palavras, cheiro, porque eu sou muito olfativa. Eu digo, não, eu falei, tem certeza? Tem. E se eu ficar nas pousadas, não vale. Aí não é a mesma experiência. E eu desisti naquele momento por causa dos odores. Tu sentiu esse cheiro? Então, eu acho que mudou muito, porque algumas pessoas no caminho falaram que fizeram uma outra época. Agora existem todos os tipos de albergues, assim, eu achei super limpo. Tem albergue público e privado. Você paga uma diferença ali. Eu achei ok, assim, o que mais me perturbou, por exemplo, no albergue foi o ronco das pessoas. Sim. Que eu ficava exausta de tanto caminhar. Quando eu ia dormir, apagava a luz, ai, que delícia, de repente, era uma sinfonia, assim.
Também, E as é uma pessoas, diversidade. as pessoas acordam para ir no banheiro. Então, assim, algumas noites eu escapei e escolhi dormir em quarto privado, que tem essa opção durante o caminho. Eu dormi em monastérios lindos, assim. Dormi em hotéis medievais. Não é uma diferença tão grande. E, assim, a cada 2, 3 dias eu me dava esse presente, assim. De ter uma noite de sono. Então já tem banho de variedades. banheira. Olha, na minha época, banho de banheira, não vi. Banho de banheira, Tá com água evoluindo. quente, nossa. Tinha massagista também? Pelo caminho eu encontrei vários massagistas, mas eu não parei pra fazer, mas tem essa opção lá. Assim, Tu viu cidadezinhas. como moderniza tudo? Aí eu tô achando bom. Quando tu falou esses monastérios, já no meu cérebro já acendeu de novo essa possibilidade. Tem cidades modernas, eu visitei museus de arte moderna. Eu fiz, assim, realmente uma viagem, cada dia era uma experiência nova. Vale a pena. Para as pessoas que talvez não conhecem muito do caminho, né? O Caminho de Santiago, ele é, então, originalmente essa trajetória que a Rosa falou, que começa em Saint-Jean e vai até Santiago de Compostela, mas tem vários outros trajetos, né? E a pessoa pode iniciar de qualquer lugar, dependendo da quantidade de dias que ela tem, quanto ela pode caminhar. Nos conta um pouquinho qual percurso tu escolheu. Eu escolhi o percurso do caminho francês tradicional, mas eu não tive coragem de fazer o caminho todo. Quando eu vi lá 840 quilômetros, algo assim, eu fiquei com um pouco de medo. Falei, cara, acho que eu não vou conseguir andar tudo isso. Também eu teria que ficar um mês só fazendo isso. Então eu escolhi começar em Lyon, que é uma cidade na Espanha grande, que eu poderia visitar, uma cidade que eu vi que era uma cidade legal para conhecer. E eu fiz 380 quilômetros em 2 semanas. E quando tu olha, assim, eu lembro quando a gente conversou, que tinham várias questões, assim. Ah, será que eu vou levar minha mochila? Será que qual tênis eu vou usar? Será que eu posso ir? Porque, afinal, que tipo de preparo eu tenho que fazer? Assim, para as pessoas que ainda não fizeram, né? O que tu acha que é importante, sim, de preparo? E o que tu acha que, nossa, estava super preocupada com isso e nada a ver, depois não se confirmou os temores? Eu acho que o principal é você se preparar mentalmente, assim, aceitar que você tá indo e se livrar de tudo que é desnecessário, assim. Eu não levei nada de maquiagem, eu ficava, gente, como é que eu não vou levar nenhum corretivo, nenhum blush? Não, tudo bem que o Instagram ajuda, mas não levei... Hoje tudo tá ajudando. Mas não levei nada. Eu acho, assim, uma boa meia, par de meia, a bota, pouca roupa... basicamente isso, tudo pequeno. Eu levei uma mala muito pequena, fiquei com muito medo de acabar a água. Então, no começo, eu ficava com um monte de garrafa de água, parecia louca da água. Aí, eu ficava entregando para as pessoas, mas, assim, todo lugar tem bebedouro de água potável para você beber, de graça. Então, assim, não precisei me preocupar mais. Depois que eu me livrei do peso da água, minha mochila ficou super leve, eu achei ótimo. Assim. E, realmente, você encontra comida, você encontra água, você encontra abrigo ao longo do caminho, assim, não precisa se preocupar. Eu me lembro que, na época... Também o Paulo Coelho influenciou muita gente, né? 20 anos atrás, o Paulo Coelho estava no auge, assim, internacionalmente, e falou do caminho. E isso deu um boom no caminho, um preparo maior. Mas qual era a ideia? A ideia era o sabático, o sair da tua rotina, do que tu faz, e tirar um tempo para poder ver, eu estou alinhada com o meu propósito de vida, eu estou alinhada com os meus valores, é realmente o que eu quero, e a experiência na simplicidade, no afastamento da rotina, transcender a tua realidade. Acho que isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa está tão no mecânico da rotina, porque ela não para pensar quem eu sou realmente... O que eu quero da minha vida, qual era o propósito. Eu acho que naquele momento eu pensei nisso. E saí dos limites do cotidiano. Eu acredito, pela minha experiência profissional, que todos nós, em certo momento, paramos e dizemos assim, eu quero, não vou dizer a palavra escapar, mas é um escape do cotidiano. É ter um tempo para olhar mais para dentro. Eu acho que o caminho, a Laura fez o caminho, vou ver a opinião dela, além do caminho... O caminho em si, né, existe um caminho interno muito mais intenso. Eu acho que a pessoa tem que fazer sozinha. Apesar de ir encontrando pessoas, aqueles quilômetros e quilômetros de caminhada e natureza, deve ajudar um caminho interno. Nossa, com certeza, assim. É muito surpreendente, para mim foi muito surpreendente, o poder da simplicidade. Assim. O poder. Porque... Às vezes, eu tinha a impressão, né? Nossa, eu vou passar um tempo fora, será que eu vou perder alguma coisa? Né?
E às vezes, quando uma pessoa vai morar no interior, ou a pessoa vai morar mais perto da natureza, ela deve se questionar, será que eu vou estar perdendo alguma coisa? Porque de estilo de vida, de, sei lá, né? Porque da cidade e tal. E aí, quando tu começa a caminhar, e tu tá realmente deixando muita coisa, teus objetivos, tá deixando de lado por um período, teus papéis, né? As suas funções, tá tudo ficando, né? E tu tá ali, o teu objetivo é caminhar 20, 25 quilômetros, parar pra comer, encontrar um lugar pra dormir, encontrar as pessoas. Tu tem uma mochila, ela tem 2 mudas de roupa, e é mágico. Então, a simplicidade, os encontros contigo mesmo, com o outro, o nível de observação da natureza que tu ganha, é uma coisa, assim, muito impressionante. Me faz questionar o quanto a quantidade de estímulos, de distrações, faz a gente se perder da gente. E eu achei rápido até durante a caminhada, assim, em pouco tempo, tu parece como é a nossa natureza, essa comer, questão. andar e dormir, né? Comer, andar e dormir. Basicamente, são essas 3 necessidades que a gente encontra ali, né? O resto vem de privilégio, contemplar a natureza, conhecer pessoas. Mas tu vê, assim, que é o básico, mas tu fica tão focado no básico, é básico, eu preciso caminhar, eu preciso descansar, eu preciso comer e dormir. Então, eu tô tão envolvida com as coisas básicas que vai sobrar um tempo para minha conexão. Sobra Porque muito. Sobra porque muito. Só, né? Só sobra. Esse excesso de... Esse primeiro que tu falou numa doença que está muito forte hoje. Fear of missing out. Que é o FOMO, né? Eu tenho medo de perder alguma coisa quando eu tô fora. Eu vou perder o quê nesse Ou tá num cotidiano? lugar vivendo o que poderia, pensando, né, no que tá acontecendo ali. E a outra é esse excesso de estímulos do cotidiano, né? Que mesmo esses dias tu estava assistindo um vídeo budista e o cara disse, você que está aqui parado escutando esse vídeo, você é uma pessoa privilegiada. Você tem tempo para pensar na sua vida, em questões da vida. A maioria das pessoas, ela está tão cheia de tarefa, tão cheia de papéis, tão cheia de compromisso, tão cheia de necessidade de aprovação, né? E ela diz assim, não, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo. E essa parada toda fica sabática porque a pessoa realmente, ela tem ali menos estímulos. Ela vai ter que lidar, vai ter que escutar esse pensamento que está aqui dentro. Né? Eu acho isso aí deve ser uma grande transformação. Como é que foi isso pra ti, Raquel, no sentido assim, tu se percebeu mais reflexiva? Tu teve momentos onde tu achou que foi mais de introspecção, outros que foi mais de encontros e a descoberta com os encontros? Como é que foi essa questão? Eu acho que o dia tem 100 horas no caminho, assim, porque eu acordava muito cedo, eu já sou uma pessoa da manhã, mas 5:30 da manhã eu saía, ainda no escuro, frio. E eu caminhava sozinha pela manhã e, assim, 3, 4 horas sozinha andando. Aí, às vezes, eu encontro... Mas eu aprendi uma coisa no caminho, que vai ficar pra minha vida, com certeza. Que é escutar mais do que falar. Porque eu gosto de falar. Então, às vezes, eu me pegava falando muito. Eu falava, não, opa. E as pessoas tinham histórias, assim, que sempre me tocavam. E eu chorava, eu me emocionava. Eu parava e deitava no meio do chão. Falava, tinha crises de choro. Às vezes, eu ficava com medo. Então, assim, é um boom de emoção, assim. Eu demorei um pouco para me conectar comigo mesma e entender por que eu estava ali. Na primeira semana foram muitas emoções, assim. Histórias muito chocantes que eu ouvi, assim. Tive o privilégio, né, de ouvir. Teve alguma coisa que te chamou a atenção que tu gostaria de compartilhar dessas histórias? Muitas, assim. Eu conheci uma mulher que ela tinha a minha idade e a mãe dela teve Alzheimer jovem. Era o sonho da mãe dela ter feito o caminho. E ela passou a vida ouvindo a mãe dela falando do caminho. E quando a mãe dela faleceu, ela cuidou da mãe, né? A mãe teve Alzheimer com 36 anos, super jovem. E ela fez um cartão. Quando eu a conheci no café, eu falei, porque eu sempre perguntava para as pessoas, por que você está aqui? Aí ela me deu esse cartão. E no cartão estava escrito, estou aqui em homenagem à minha mãe, percorrendo 500 quilômetros. Minha mãe morreu de Alzheimer. Um cartão ela fez, ela dava para as pessoas. Porque ela passou a vida cuidando da mãe. Segundo ela, não casou, não teve filho, porque ela teve que cuidar da mãe. E quando a mãe se foi, ela resolveu cumprir esse trajeto em homenagem à mãe. Olha. Mas a mãe começou com Alzheimer aos 36.
E Sim. faleceu... Não, essa mulher já tinha, não sei quantos anos, mas por volta de uns 50. Então, ela falou que ela passou grande parte da vida dela. Ela cresceu com uma mãe com Alzheimer, era filha única, então ela cuidou dessa mãe. E aí, ela fez o caminho em homenagem à mãe, quando a mãe fez a passagem. Olha que bonito, né? A minha mãe teve Alzheimer. Quase me enlouqueceu. Uma vez eu fui pro sítio com a minha mãe, ela me perguntou de minuto em minuto, eu dizia, não tenho. Ela vinha, voltava e perguntava, porque é difícil. Tem uma pinça para me emprestar, que eu tô com um pelinho aqui. Tem uma pinça? Eu digo, não, mãe, eu não tenho, vou procurar. Fui procurar, não tinha. Não tenho. Tá certo, minha filha amada, tá tudo certo. Não tem. A vida é assim. Não se tem tudo que se quer. Eu digo, sim, mãezinha, que bom que você compreendeu, né, mãe? Então tá. Dali a pouco ela vinha de novo me cutucava. Minha filha amada, tem uma pinça? Eu digo, não, mãe, olha só. Não temos a pinça. Pode comprar uma pinça? Não posso, porque eu tô no sítio, não tenho como eu comprar. Ah, tá tudo bem, não se pode ter tudo que se quer. Então, tá tudo certo, minha filha amada. Não vou mais incomodar com isso. 2 minutos. Minha filha amada, a pinça. Então... Mas é uma lição, né? Realmente não se pode ter tudo que se quer. né? Ela tinha sempre as frases dela. Mas um dia inteiro escutando isso, um cuidador com uma pessoa com Alzheimer é uma dificuldade. Vou aproveitar para falar rapidinho só de um documentário ou filme que ganhou vários prêmios. Se chama The Dutiful Daughter, que é justamente uma filha com a mãe com Alzheimer. E ela faz todo um documentário, uma gravação. E é muito bonito. Só porque tem tudo a ver com o que a gente falou. Muito legal. Eu conheci um senhor também que saiu da Alemanha em abril. Eu encontrei com ele em setembro. Ele saiu da casa dele em abril. O caminho original, os peregrinos saíam da sua própria casa. E ele estava desde abril. Ele me contou que ficou viúvo. E eu via ele sempre, assim, eu via ele uns 2, 3 dias. Era um senhor, assim, já um pouco grande, assim, né, com uma barba branca. E ele andava devagar, eu tenho até um vídeo que eu gravei, falei, olha esse homem tão solitário, ele não fala com ninguém. Depois eu entendi, porque ele não falava inglês bem, eu também não falo alemão, então... E aí um amigo meu alemão traduziu a nossa conversa, ele me contou que ele ficou viúvo, então ele saiu de casa porque ele estava fazendo um caminho que ele sentia a presença da mulher, que ele foi casado há 50 anos. Olha. Então, assim, histórias mais variadas eu escutei. Então, tu te alimentou com essas histórias. As histórias foram uma parte importante. Me senti muito grata na minha vida. Pude observar. Às vezes, né, a gente tem essa tendência, eu acho, de reclamar ou de se sentir mal por alguma coisa. E eu vi que realmente eu estava ali para escutar essas pessoas e aprender com elas. Eu aprendi muito a ser mais simples, a ser mais resiliente, a ter mais força, a correr atrás do que eu quero. Foi uma grande escola. Eu aconselho, assim, todo mundo que tiver a oportunidade de ir, que vá. Tem um caminho também aqui no Brasil, que eu até quero fazer, que é para Aparecida, que é o caminho da fé. Também eu acho que tem esse mesmo sentido, o mesmo significado. Tem um lá no sul também, tem o Caminho da Luz. Tem o Caminho da Luz. Vai até... agora eu não me lembro, que é as missões, né? Vai uma cidade das missões, onde as missões jesuítas, e também tem um componente religioso. Parece que todos esses caminhos têm um componente religioso. Que é onde o silêncio é uma espécie de oração, né? A natureza, a contemplação da natureza também é um agradecimento a Deus, né? Assim, os momentos na minha vida, a caminhada da minha vida, os momentos assim que eu conecto com Deus são momentos surpreendentes da natureza. Quando eu vejo uma coisa assim, que eu exuberante, eu sinto êxtase. E essa êxtase eu não sinto em outras coisas. E eu acho que esse sentimento é a relação com o superior, né? Então, o caminho deve propiciar esse contato com a natureza, que também é curador, né? Falando nisso, nessa parte mais, assim, espiritual, de Deus, né? É um caminho religioso, né? Tradicionalmente, quer dizer, é um caminho religioso. Não que as pessoas façam por isso, né? Mas, nesse sentido, assim... Eu tenho as missas dos peregrinos, tu chegou aí, como é que foi pra ti? Essa parte, assim, em relação à parte divina e também religiosa, assim, como é que foi isso? Tem uma missa que é linda, né, que tem todos os dias. Eu fui algumas vezes. Eu achei que era um caminho, quando eu fui, super espiritual, né, que as pessoas iam ficar rezando, iam parar, ir na missa. E, assim, não é bem assim. Eu acho que cada pessoa encontra ali o seu caminho, né. Eu fiz uma turma logo no começo.
E fiquei com vários amigos, então a gente chegava às vezes na cidade, já bebia um vinho, já comia, já jantava, então eu não consegui ir todos os dias na missa. Mas eu me reconectei com Deus, com a minha fé. Principalmente nos momentos que eu tava ali sozinha, que eu peguei chuva um dia, fiquei sozinha no meio de uma floresta, torci meu pé, virei meu pé, falei, cara, acabou meu caminho, eu tava com muita dor. E assim, eu ainda tinha que andar mais 8 quilômetros, que eu usava um aplicativo no celular pra ver quantos quilômetros, né, eu precisava. Aí eu começava a rezar. Aí rezava todos, assim, eu sou católica, mas não praticante. Lá eu virei praticante, eu rezava, e toda vez que eu acabava de rezar, aparecia uma luz, assim. Ou um café, ou aparecia uma pessoa pra me ajudar. Então, isso, eu me reconectei muito com a minha fé. Em Deus, assim. Sabe que eu percebi isso muito no caminho também, porque eu também, católica, mas não praticante. A minha avó, a avó Wanda, eu lembro dela, depois do jantar, ela rezando e rezando e rezando. Então, eu tinha essa imagem, sabe? Mas quando eu ia na missa aqui, eu não sentia muita... Não, sabe, eu não entendia o que estava sendo dito, né? Não sentia uma energia, assim, que eu ficasse encantada nem nada. E lá nas missas dos peregrinos, eu senti uma emoção que foi muito surpreendente, assim, sabe? Toca, e aí, né? Toca, você vê a fé das pessoas também. E aí eu fiz amizade com um padre que estava fazendo a caminhada, o padre David. E pude caminhar com ele, assim. E tinha uma pessoa caminhando com a gente, que era do exército americano, que ele não acreditava em nada dessas coisas, apesar de estar fazendo o caminho. Só que aí começou a acontecer uma coisa errada atrás da outra para ele. Ele foi ele foi num albergue e teve um big bad bugs, que eles chamam, um monte de coisa. E o padre teve que ajudar ele, várias vezes. Chegou a ter que pedir um dinheiro dos Estados Unidos e o padre que conseguiu. Resumindo, o padre teve que ajudar ele N vezes. No final, a gente fez a tatuagem do caminho todos juntos. Ele fez a concha com uma cruz. Com a cruz, contando que para ele aquilo tinha sido Deus. E que, né, ele passou a ter uma fé muito maior. Eu acho que o caminho, ele ajuda nesse processo, né, de restaurar a nossa fé. Eu me lembrei agora, falando, do que eu comento. Nós temos 4 paredes numa prisão invisível. E eu observo isso nos atendimentos, né, na terapia. E eu acho que o caminho, ele derruba. Derruba essas paredes invisíveis que nós, aqui no cotidiano, nem nos damos conta. E ela nos aprisiona. A primeira parede é o sentimento de insuficiência. Sabe? A gente se sentir não bom bastante. Existe um processo de comparação tão intenso atual. Sabe? Que tu fica livre disso. De não estar olhando, o fulaninho que tem mais seguidores, não, o fulaninho que tem um cabelo mais bonito, a fulaninha que não sei mais o que, não sei o quê. E isso começa a fazer um processo de insuficiência. Isso é uma das paredes, que eu acredito que lá, quando você tem que fazer aquela caminhada, né, você decidiu fazer essa caminhada e você se desliga das redes, você se desliga do seu cotidiano. Eu imagino que essa deve ser e das tuas tarefas, porque ali tu não é mãe de ninguém, nem filho de ninguém, nem funcionário de ninguém, nem chefe de ninguém. E todo mundo é igual, assim, todo mundo exatamente, igual, acabou os papéis, não tem por que eu me sentir insuficiente. Aqui não tem um papel, a não ser que tu carregue isso de uma forma tão intensa, né? Que tu, então, está lá como Rosalia Schwartz, psicóloga que escreveu tantos livros. Aí não se liberta, né? Vamos lá. A outra parede que eu acho muito interessante, que no caso da terapia é muito importante, na linha que eu trabalho, que é a neurociência, é a prisão do passado. A prisão do que me aconteceu, das experiências que eu tive, de quem eu sou, essa identidade que eu criei até agora, que tem a ver com o que eu fui até hoje. Eu acho que lá, pelo caminho, pelo que tu está caminhando, tu acaba derrubando esta parede. A outra parede é a do julgamento. Pra que, Santo Cristo, eu nessa caminhada vou julgar XYZ? Não sei. Agora eu larguei aqui uma assim e fiquei pensando, será que eu, caminhando, não iria julgar o albergue? Não sei. Julgar o colchão? Não sei. Pessoas talvez eu evitaria, mas talvez alguns acontecimentos eu acabaria julgando. Que é limitador. Que tu começa a julgar, você já viu que quando tu começa a julgar alguma coisa, não consegue mais experimentar nada. Tu fica naquele julgamento. E o outro
Ou outra prisão, que é uma prisão séria da maioria das pessoas, cada vez mais, é da ansiedade. O que vai acontecer amanhã? Será que se livra disso? Será que amanhã eu vou estar bem? Está demorando para eu conquistar o que eu quero? Meus objetivos não estão chegando. O que eu faço? Onde eu estou errando? Quando a pessoa começa a se perguntar assim, o que eu faço de errado? Onde eu estou errando? Começa a ansiedade, é uma prisão. E os medos também são uma prisão. Medo, a ansiedade é um sintoma do medo. É. Medo que não vai dar certo, medo de não conseguir. No caminho, tinha o medo do amanhã, o medo da floresta, o medo de sair sozinho? Tinha. No começo eu tive muito medo, assim. No começo eu tinha medo, porque eu assisto muito filme, muita série. Eu andava naquelas florestas, assim, né? Sozinha, no meio do nada. Eu olhava assim, falava, gente, vai aparecer um serial killer aqui. Mas eu começava a rezar. Mas eu tive medo num albergue também. Depois eu me senti muito mal, porque eu tive medo de uma pessoa. Eu achei que ele era mal encarado, que ele estava me olhando de um jeito estranho. Então, assim, eu tive alguns medos que que eu trouxe comigo. E lá eu fui me livrando disso. No final eu já estava assim, saindo às 5 da manhã sozinha, no escuro, com uma lanterna aqui. Não estava mais com medo do pântano, de nada. Eu fui me livrando realmente desse medo, porque eu encontrei a fé ali. A fé nas pessoas, em mim, e eu comecei a acreditar. Então derrubou as paredes. Dessas 4, derrubou? Mas não foi assim um processo. Foi um processo. Daí quando tu retornou, essas paredes retornaram? Ainda não. Espero que não retornem. Não, é claro que a gente, né, sempre tá ali em alerta, ainda mais morando no Rio de Janeiro. Alguns medos retornaram sim, mas eu percebi que era também do local que eu vivo. Que lá, assim, todo mundo que tá ali tá com a mesma vibe, com a mesma intenção, não tem perigo nenhum. Tem gente que me perguntou, é perigoso ir sozinho? Não é. Dá pra ir. Eu não sei se é perigoso aqui no Brasil, infelizmente, mas lá não é perigoso. Eu não vi nada, assim, de assustador. E eu não fui numa alta temporada. Eu fui em setembro, que é uma temperatura boa e não é tão cheio, assim. É uma dica até que eu dou pra quem quiser ir. Em setembro, a temperatura é muito agradável. De manhã é frio, mas um frio, assim, 12 graus. Aí vai esquentando, chega a 30, mas não é tão quente, assim. E chuva? Eu peguei um dia de chuva. Peguei um dia de chuva, usei a minha capa de chuva, que eu tava louca pra estrear, fiquei carregando a viagem inteira. Mas a chuva foi libertadora, assim, lavou a alma. Foi uma delícia a chuva. E Raquel, sobre os encontros, as amizades, assim, tu teve um grupo, teve pessoas, fez mais sozinha, como é que foi isso? Eu fiz amizades com vários casais, eu fiz um grupo de amigos, sim, que quando a gente terminou o caminho, falam que os peregrinos originais, quando chegam em Santiago, os últimos 5 quilômetros, vão a pé, tiram o sapato. E a gente fez isso juntos, a gente fez questão de um esperar o outro. Foi uma amizade que foi muito importante para mim no caminho, me ajudou muito. Eu sabia que eu estava ali, eu tinha 2 grandes amigos alemães, que eram o meu porto seguro. O Florian e o Patrick, que eu tô morrendo de saudade deles. São pessoas que marcaram, assim, a minha viagem. Pegou algum? Não, eu acho que eu que apresentei os 2. Mas fala aí que eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui também estão curiosas. Na caminhada apareciam uns gatinhos. Vários, olha. Vou avisar pra mulherada que tem muito mais homem fazendo do que mulher. Eu fiquei impressionada. Gente, tinha então dias é um ambiente rico! Muito, de todas as idades, de todos os gostos. Às vezes eu sentava numa mesa, eu olhava assim, tava com 10 homens. Minhas amigas até me sacaneavam. Ai, Raquel, só você. Eu falo, gente, mas é verdade. Não tem mulher quase aqui. Olha, já é um componente interessante o caminho de Santiago, gente. Não, no meu caso também, porque eu fiz 6 grandes amigos. Não tinha mulher, mas é que tinha menos mulheres mesmo, agora que tu falou. As mulheres que eu me conheci, me conectei, estavam fazendo com o marido, com o namorado. Assim, mulheres sozinhas, eu fiz uma amiga italiana no final da viagem. Tu sabe que falando isso sobre fazer sozinho, o caminho ser uma questão mais sozinha, né? E das amizades, eu até um determinado lugar no caminho, eu tinha isso na minha mente, assim, o caminho é algo que tu faz para se encontrar, então é sozinho e tal. Então, eu fazia amizade, mas eu tentava não estreitar muito o laço, sabe? Até que eu cheguei num albergue, e os donos do albergue eram antigos peregrinos, que decidiram mudar de vida e ter um albergue no caminho de Santiago. Então, eles tinham várias histórias para contar e tal. E aí uma hora ele me pergunta, e você, já fez os teus melhores amigos? E eu fiquei com aquilo, olha, mas é pra fazer amigos? Aqui tu vai fazer os teus melhores amigos. E aí eu me abri. E eu realmente fiz, assim, grandes amigos.
que hoje, claro, só um deles eu tenho contato, mas que durante aquela caminhada foram mesmo, assim, melhores amigos. Escudeiros, né? Muito, e o que a gente estava comentando, em pouco tempo, tu tem um nível de intimidade com aquelas pessoas que tu não tem com amigos, às vezes, que tu tem de infância. Tudo ajuda a conversa a ser significativa, né? Vocês se tocarem emocionalmente, né? Eu lembro que eu me perdi de alguns amigos no percurso e eu fiquei, assim, com saudades deles, né? E era um dia de longe eu tava com saudades. Então, o caminho tem a questão... E aí acaba sendo as duas coisas. Porque não tem como não ser introspectivo. Não tem como, tudo propicia. E ao mesmo tempo, essa viagem interna te faz ter uma relação mais de verdade também. E o contrário, porque aqueles encontros, eles te dizem alguma coisa de ti. É muito impressionante que o caminho, pra mim, foi assim, tudo eram sinais pra mim, parecia. Sabe? Tu tava fazendo uma reflexão, parece que chega alguma coisa. Né? Então é uma amostra da vida, mas é muito intenso. Então, enfim. Então, ó, gente, uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Atenção. Se eu fosse uma régua, né? Aqui assim, não é pra mim. Aqui sim é pra mim. Você vê essas duas meninas aqui falando do caminho. Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo assim? Aqui começa a Rosalia, que não quis fazer o caminho por causa... Ainda, bem colocado. Por causa dos odores. Aí a Raquel começou a falar, não, já mudou, é diferente. Banheira, massagem, os monastérios lindíssimos, aquilo começou a funcionar aqui na minha cabeça, que na régua eu já tô mais pra cá, ó, eu vou continuar, eu tenho certeza que todo mundo aqui já tá se preparando, as mochilas e tudo mais para entrar nessa caminhada. Porque olha só... E a comida é maravilhosa também. Ó, comida maravilhosa. Tem o vinho do Pellegrino, que eu tomava todo dia uma tacinha para relaxar também. Apenas mulheres casadas, poucas mulheres solteiras, muitos homens. Olha que caminho, esse caminho está se apresentando como uma solução maravilhosa para todas nós que estamos nos sentindo perdidas, mal amadas, sem propósito na vida, sem um caminho na vida. Olha... É mais um pouco e eu já estou reservando para 2023 o caminho de Santiago. Tu sabe, para quem está nos escutando, se deu uma vontadezinha, fique atento, porque vão vir sinais de que tu tem que fazer. Vai começar os sinais. Dizem que é o caminho que nos escolhe. Então, começou a vontade, começou a caminhada. E são 5 caminhos. Boa. Tem um caminho que começa em Portugal, tem um caminho que começa na Inglaterra. Então, assim, quem quiser fazer um caminho menor, de 100 quilômetros, pode fazer também. Que são 5 ou 7 dias, ou 10 dias, dependendo da sua energia. Dá pra se organizar pra fazer. Com certeza. Eu quero fazer outro, gente. É uma coisa, assim, que vicia. E depois que eu cheguei no Rio, eu comecei a querer fazer tudo a pé. Não quero mais pegar carro, Uber, assim. Eu comecei a andar mais, a perceber mais. É muito perceber a cidade, sabe? Atravessar a rua, tudo com mais atenção. Na verdade, isso é bem interessante. Despertou isso em ti, o caminho, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem 4 níveis de consciência. O primeiro nível é ausente. Eu estou pensando no que aconteceu ou estou pensando no futuro. Eu não estou no aqui e no agora. E o nosso cérebro é feito para isso. A gente fica muito pouco conectado com o que realmente está acontecendo. Então, a gente está ausente. E nesta ausência, existe uma coisa bem interessante para todo mundo pensar. Quando eu estou ausente, eu não tenho visibilidade energética. Então, se eu vou para uma reunião preocupada, eu chego na reunião e fico pensando na reunião passada, então, eu cheguei na reunião ausente, eu fiquei na reunião, lembrando da reunião passada, ausente. Quando eu vou falar, eu não tenho influência, porque eu não tenho visibilidade. Então, esse é um estado muito comum no nosso cotidiano. A gente não observa o que está acontecendo no aqui e no agora, que é o que nos daria uma visibilidade boa, né? O segundo estado é o estar presente, que
a Raquel, que nós vamos falar no Retiro Urbano, sabe muito bem disso, faz várias técnicas para isso, né? Porque a gente tem que estar mais presente, porque a vida está acontecendo no aqui e no agora. Estar presente é um desafio. Se precisa de técnica, se precisa de caminho, se precisa de retirada para estar presente. Um outro estado é a presença que observa. Isso já é um estado muito evoluído. Quando você consegue parar e observar você. Eu acho que o caminho também ajuda essa presença que observa. Eu estou presente, porque eu tenho que estar atento às coisas da natureza. Eu imagino isso. Eu sou a presença que observa, eu começo a observar a minha repetição de pensar. Né? E um quarto estado de consciência, que é uma dádiva, que é o estado conectado. Agora, se eu estou preocupada com o que já aconteceu ou com o que vai acontecer, eu jamais consigo chegar nesse estado de conexão. Né? Então, eu acho que eu, no meu dia a dia, eu busco escapar dessa ausência. Não é fácil. Mas as técnicas que eu uso para mim é para poder estar mais presente. E com mais química, com mais visibilidade mesmo. Raquel, como é que foi voltar? Como é que está sendo voltar? Quando eu cheguei em Santiago de Compostela, que eu achei que... Você já me falou disso, mas eu achei que ia ser o máximo chegar lá, né? Mas realmente o máximo é a jornada, é o caminho. Chegar lá, tipo, acabou, né? Você chega lá e fica meio zonzo, assim, é uma cidade cheia de turista, um monte de gente. Né? Mas eu fiz esses grandes amigos e eu continuei, dei uma estendida na minha viagem. E aí eu fui 4 dias fazer turista no Porto, que é perto, né? Fui turistar, restaurante. E eu tava com aquelas roupas do caminho. Eu falei, gente, olha como eu mudei. Eu continuo aqui numa cidade turística, em restaurantes ótimos, sem me importar que eu tô com uma calça de trilha, uma camiseta de trilha. E fiquei leve. Vestir uma roupa e uma maquiagem foi muito difícil pra mim no começo. Eu ficava me sentindo até estranha, assim. Eu me libertei disso. Olha, nenhum eu faço mais, gente. Eu realmente, assim, acho que eu virei uma chave das minhas necessidades pessoais, assim. A pandemia fez isso comigo. A pandemia foi um período em que eu fiquei com uma mala, um tênis, uma rasteira. Eu tinha esse Anabela, né? Eu acho que é aquele salto assim. E era isso. E as roupas que eu tinha dentro de uma mala. E foi quase 2 anos assim. Quanto você não economizou, né? De ter que escolher Muito. a roupa, né? Você economiza tempo, que é o que a gente tem de mais precioso. E na aquela vida. coisa assim, muito, assim, de eu falar, mas não ter a consciência disso. Do tipo assim, sabe? É a mesma camiseta ou o mesmo vestido que eu fiz 4 lives seguidas. Tem problema. Ninguém reclamou. Eu tive essa experiência. Ninguém chegou assim, Rosa, tu tá de novo com essa mesma roupa. Que era uma preocupação. Não, vou botar outra roupa, senão o que as pessoas... Eu chegava a olhar. Deixa eu ver o que eu botei na live passada. Eu ligava pra Eliane, dá uma olhadinha aí, na 4ª live. Né? Porque será que eu não quero botar o mesmo vestido, a mesma roupa, né? Não quero me repetir. Sabe? E isso, assim, é uma coisa que às vezes é pesada. O conteúdo é mais importante. É uma coisa pesada de carregar, é o excesso. O excesso na vida é uma coisa pesadíssima de carregar. Pesadíssima e inibidora. E quando você começa a se libertar dos excessos, o caminho ajudou isso. E para mim a pandemia me ajudou nesse sentido. E hoje, por mais que eu tenha lá o meu armário, que a Laura na casa dela também, ela não me emprestou muita coisa, ela abriu um dia um armário e eu achei que ela ia me dar o armário do quarto, né, de hóspedes. Quando ela abriu o armário, ela disse, tu pode colocar aqui nessa prateleirinha tuas coisas, mas nessa aqui. E os teus sapatinhos tu põe aqui. Quer dizer que... Aí eu não pude, assim, né? E eu, no meu apartamento em Porto Alegre, eu transformei um quarto num closet. Eu precisava daquela quantidade de sapato, daquela quantidade de roupa. Como assim? Agora eu tenho o meu armário, eu tenho o espaço e não tenho mais a necessidade. Sabe? Não me diz mais. É libertador, sim. É muito libertador. É muito. Eu acho que eu economizei muito tempo, assim, hoje em dia. Tudo que eu acho que é desnecessário na minha vida, realmente, eu tô deixando. E no caminho, eu via muitas coisas na rua. Pessoas deixavam mesmo, né? Eu vi perfume grande, assim, 100 ml. A pessoa deve ter levado perfume, pesou, deixou no caminho.
Então você encontra rastros das pessoas, né? Do que estava pesado. As pessoas, você encontrou isso? Vão deixando pelo caminho. Nos hostels também. Eu comprei um vestido, porque eu tava com minha mala leve, porque eu realmente fui bem econômica, e eu passei numa feirinha local de artesanato, e tinha um cara fazendo umas coisas lindas, eu pirei, falei, nossa, eu preciso desse casaco feito à mão, que lindo, tal, da Espanha, falei, mas não cabe na minha mala, fiquei triste, falei, não cabe, aí ele virou e falou, esse vestido dá. Era um vestido bem fininho, bem levinho, eu olhei, falei, mas não posso comprar nada, eu tô fazendo o caminho de Santiago aqui, mochileira. Resultado, trouxe o vestido comigo, porque eu tinha um casamento quando eu fosse voltar. Eu trouxe, teve até um significado que eu usei num casamento agora de uns amigos na Bahia. E eu trouxe esse vestido enroladinho num saquinho, aí todo dia eu ia tirar e falar, o vestido tá aqui, será que eu jogo ou não? Mas ele era tão leve que eu falei, vai. Uma recordação pra vida. Ai, isso é muito legal. Mas não dá pra comprar nada. Você passa em lojas, artesanato, e não dá pra comprar, assim. É um desapego também, né? Pra quem gosta de uma... Mas tu sabe que perde um pouco a graça. Depois da pandemia, fui viajar. Eu agora, esse ano mesmo, fui viajar. E eu me surpreendi, eu voltei com a mala como eu fui, entendeu? Eu não tive motivação. Não sei se não passasse, visse, também não sei, entendeu? Mas não foi o meu foco ir em shopping, não foi o meu foco passar por ruas e coisas que chamassem a minha atenção. E então, eu acredito, e eu estou falando isso pelo seguinte, que é uma grande questão na psicologia. As experiências pico que a gente tem, que são as experiências que fazem a gente ter uma mudança de percepção, experiência pico é considerada. Aquela experiência que eu passo, eu tenho uma mudança de percepção de realidade e também me traz um desempenho espetacular. São experiências que, por exemplo, a pessoa passou e teve um desempenho que nunca teve. Acontece. São duas características da experiência pico. Porém, a pesquisa vem olhando se essa experiência pico, ela consegue ter uma extensão para as experiências do cotidiano. Ou não. Então, isso é uma coisa que é bastante estudada. E aí, uma pesquisadora de Berkeley, ela até trouxe para fazer as perguntas para vocês. Ah, que legal. Uma pesquisadora de Berkeley, desse livro, é um livro que não tem tradução, é um livro sobre transformações, uma pesquisa enorme sobre a arte e a ciência da transformação na vida, uma experiência transformadora, né? Então, aqui são vários profissionais que falam sobre quando uma coisa muda muito, uma viagem, um caminho, ou uma experiência que a gente tem muda muito. Como, tá aqui, né? Tem aqui, então, para fazer as perguntas. Então, ela estudou isso. A questão, assim, da gente, quando... E eu, na minha experiência de terapia, eu acredito que sempre que você for passar por uma experiência, seja qual for a experiência, um ritual, né? E tem muito a ver nessa pesquisa aqui. Quando você for passar por um ritual, o ritual é uma experiência pico. Tá? O ritual ele é desenhado para ser uma experiência de pico, de emoção. Blá, 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 blá. Agora, o que está provado é o seguinte, se essa experiência pico, essa experiência de emoção, depois não entrar dentro de um processo terapêutico, de que eu sigo uma terapia avaliando isso e trabalhando com isso, eu não consigo integrar no meu cotidiano. Eu acabo esquecendo, né? Então, essa pesquisadora, vou dar até o nome dela, vou abrir aqui que eu não tenho bem consciência, não me lembrei o nome dela, que é a Daxter Kellner, em Berkeley, em 2003, ela diz que a gente precisa honrar as nossas experiências pico, né? E que uma das formas é revisitá-la. Vocês estão revisitando aqui, contando para todos nós aqui essa experiência. No cérebro de vocês estão elaborando. Isso finalmente, ou mais uma feliz, vez. Assim. Você está elaborando isso de novo e trazendo para o teu dia a dia. Aqui é essa experiência. E aí tem algumas perguntas para que você revisite essa experiência melhor. Porque às vezes passa tempo, né? Quantos anos você tinha quando passou por essa experiência? Tu tem meses, né? Eu fazia exatamente 10 anos. Eu aqui lembrei de uma experiência Fazem 2 meses, né? Eu tô com 34. O meu tá muito recente, eu ainda estou absorvendo. Isso é bom, porque tu vai... Mas está revisitando de qualquer forma. Há alguns meses,
A Laura há quantos 10 anos tu tá? anos. 39. Tá, eu tô com 34, eu fiz com 24, então. A minha primeira experiência pico foi em Santa Mônica há 20 anos atrás. Depois eu tive uma mais recente, que foi em 2019, 26 de junho. Eu tive uma experiência pico. Descreva em detalhes, do que vocês puderem descrever, qual foi o sentimento dessa experiência. O meu foi de vitória, assim, de realização, de felicidade, de alegria. Eu realmente falei, nossa, eu sou feliz, que bom, assim, eu tô feliz, que bênção. Me senti abençoada, assim. Ao longo do caminho, quando tu pensa no Ao como é que longo do foi? Ao longo do caminho, eu me senti o tempo inteiro abençoada por ter minhas pernas, por estar andando. As pessoas riam de mim no albergue, que eu chegava, massageava meu pé, beijava meu pé. Obrigada, pé! Fazia assim. Meu pé. Exatamente. As pessoas me achavam brasileira maluca lá, porque eu fazia vários rituais no caminho. Com meu E tu, pé. Laura? Não, se eu penso na sensação, a sensação mais forte era uma sensação de libertação, assim. Eu estava livre. Eu era muito preocupada com o meu corpo, muito preocupada com a minha carreira, o que eu ia ser, que eu tinha que dar certo, sabe? E lá tava tudo dando certo naquela simplicidade, assim. E uma outra palavra que eu usaria também é ser abençoada, assim. É. Sentir abençoada, assim. Hoje, uma das coisas que mudou para mim depois do caminho é olhar o céu. Não era uma coisa que eu fazia, assim, desde o caminho. Então, dá uma sutileza, eu tenho isso também. Então, vocês duas concordam que o sentimento de ambas foi me sentir abençoada. Isso é forte. Eu para mim, a emoção que eu escrevi é todas as possibilidades, todas as impossibilidades não existem. Não existe coisas limitantes, assim. Foi muito forte essas experiências para mim. O que você pensava naquele tempo, né? Durante a caminhada ou antes? Porque assim, para revisitar esse sentimento, o que você pensava? Consegue recuperar o pensamento daquele tempo ou daquele evento? Talvez a Raquel pode começar e tem mais... Eu pensei muito na minha vida, assim, eu fiz uma retrospectiva pessoal e pensei muito na minha família. Pensei em pessoas que eu nem sei por que eu pensava. Eu falei, gente, por que essa pessoa tá aqui na minha cabeça? Foi muito interessante, assim. Eu acho que eu fiz as pazes com pessoas que passaram na minha vida, relacionamentos, né? Até namorados que eu tive, que eu falei, nossa, eu namorei esse cara tantos mil anos atrás, já acabou e passou. Então, eu acho que eu revisitei alguns lugares e fiquei em paz. Seguir em frente, sabe? Deixar aquilo pra trás, que eu nem sabia que estava ali, de alguma maneira, guardado. Olha só, é isso Ou mesmo. seja, o teu pensamento também trouxe ideias passadas, ou relações Pessoas passadas, e tu começou a pensar sobre... Eu conheci uma senhora que tinha 84 anos, americana, escritora, e eu a vi e falei, nossa, ela deve ter uns 80 e poucos anos, ela andava bonitinha. E aí ela me lembrou a minha avó, que faleceu há 11 anos, e eu parei pra pensar que eu não pensava mais tanto na minha avó, que eu era tão ligada, que eu amei tanto, né? E ela faleceu há 11 anos e eu realmente, nos últimos tempos, não estava pensando na minha avó, rezando por ela, orando por ela, honrando ela. E aquela senhora era igual à minha avó. Eu convidei ela para jantar, a gente jantou, ela me contou a história da vida dela e ficamos amigas. Então o caminho me trouxe também pessoas que já se foram. Sabe, de alguma maneira, aquela senhora era igual à minha avó, o jeito, a fisionomia. Então, veja, assim, nós avaliamos os sentimentos, né? Os pensamentos. Os pensamentos. É impressionante tu dizer isso, porque exatamente, os pensamentos são os pensamentos em relação às pessoas que foram importantes de alguma forma para ti. Que às vezes nem tu sabe o quanto foram, mas que lá elas surgem. Exatamente. Eu fui lembrando dos meus relacionamentos, o que eles significaram para mim, os relacionamentos amorosos. Eu lembrei dos meus irmãos. Eu tenho 6. E a gente se relaciona pouco. Mas não nasceram desse ventre. Todos eu me relaciono pouco, todos eu me lembrei lá, sabe? Eu lembro de um dia que eu tava muito cansada. E eu liguei pra Beth, que trabalha lá em casa, que trabalhou anos com a gente. E eu dizia pra ela, Beth, eu só queria a tua comidinha e tal. E eu lembro de desligar o telefone e pensar, nossa, a gente precisa ajudar a Beth naquela questão X.
sabe assim, o que fica importante são as relações. Eu não tinha parado para pensar nisso. Lembrei da minha avó, que imagina, já tinha morrido há um tempão, que eu também não pensava há um tempão. Interessante. Interessante, né? Vocês estão vendo assim que vocês duas caminharam e pensaram nas pessoas que não estavam caminhando com vocês, mas que foram com a significativas, né? De alguma forma significativa. O caminho ajudou a trazer mais significado para as pessoas significativas. E agora a outra pergunta é, como é que você sentiu, quais foram os sinais físicos dessa experiência de se sentir abençoada e lembrar e ter pensamento dessas pessoas especiais? Eu acordava sorrindo, assim, eu acordava muito feliz, mesmo com sono, mesmo com muita dor no corpo, mesmo pegando a minha bota e sentindo, nossa, eu tenho chulé, nem eu sabia que eu tinha chulé. Mas, assim, eu me senti muito feliz mesmo, eu acordava sorrindo e eu via, nossa, eu tô num estado de espírito tão bom. As pessoas falavam comigo, nossa, você tem uma energia boa, vinham falar comigo. Eu sentia essa diferença, assim, como se eu tivesse iluminada, de verdade. E tu sentia fisicamente. No sorriso? No meu jeito de andar, eu andava assim, feliz, carregando a minha mochila, cheia de dor na perna. Andava meio assim, né? Mas feliz, o sorriso estava mais presente. Estava mais presente. Era um estado de espírito, assim, de alegria, de plenitude. Mas esse estado de espírito, ele se manifesta no corpo, né? Não tem um estado de espírito que não se manifeste no veículo corpo. Vai ser num olhar mais elevado, num sorriso, numa gesticulação. E você, qual era a experiência no corpo? Sabe que eu tenho uma marca de nascença, que é aqui, que fica vermelhinho, né? Aquela minha marca de nascença. Quando eu olho as minhas fotos do caminho, isso aqui... vermelho, forte, assim, sabe? Eu acho que é uma sensação de conexão maior mesmo, sabe? E eu notava aquilo lá, mas agora quando tu perguntou fisicamente, me vem as sensações, e aí eu me lembrei, eu via nas fotos, então era uma coisa super física, né? E com certeza, eu concordo com tudo isso que tu diz, assim, o corpo doía, então se alguém te olhasse fisicamente, tu tá meio debilitado, né? O jeito que tu tá caminhando, tu tá cansado no corpo. Mas o semblante não, né? Não todos, eu não diria todos os dias, eu tive momentos onde eu tive uma TPM no caminho, mas fora isso, tinha um contentamento. Então, a gente viu a primeira pergunta aqui era o sentimento. Vamos recordar junto comigo. O sentimento da experiência, o pensamento da experiência, as reações fisiológicas das experiências e como você agia. A ação com o outro, com o lugar. Como é que era esse nível de ação e relação? Ação e relação. Pra mim foi muito... Eu deixava a vida me levar, assim. Eu não pensava. Às vezes a gente, né, na vida pensa, como é que eu vou tratar essa pessoa ou não. Lá eu simplesmente sorria. E realmente sorriso abre as portas, né? Assim, eu sorria e falava bom caminho, buenos dias. Eu estava sempre disposta, assim, eu acho, para ouvir o outro, para conversar. E quando eu não queria, também eu ficava na minha, caminhava distante. As pessoas percebem, assim, quando... Sabe, se eu olhava para uma pessoa e sorria e a pessoa... Aí eu, ficava na minha. Mas quando a pessoa dava um sorriso de volta e falava, eu começava a conversar, andava junto um tempo e depois seguia. Tu consegue observar a diferença de quando tu observa do que quando tu julga? Consegue ver que então tu estavas agindo mais na observação, do que na ação de observar, do que julgar? Porque às vezes a gente julga, né? A pessoa não está nem demonstrando assim, não, aquela pessoa está de mal com a vida. Como é que eu sei que ela está de mal com a vida? É alguma coisa que eu estou percebendo ou é alguma coisa que eu estou julgando? Né? Assim, eu acredito muito que o peso que a gente carrega e que impede as coisas acontecerem naturalmente, e com leveza, com fluir, ou é ou não é. Às vezes a pessoa força um pouco, né, para ser. Então, quando a gente se deixa observar e deixar fluir, é uma coisa que no cotidiano é raro. Bom. Eu sentia no caminho que as pessoas não passavam desapercebidas, sabe? Porque tu tá na cidade,
ninguém se olha, né? Tá todo mundo na sua correria, tendo que fazer o que, sei lá, o que precisa fazer. E lá, todo mundo que passa por ti, buen caminho. Talvez role uma conversa, talvez não. Mas tu existe. Ela existe. Então, assim, nós estamos aqui, as pessoas se olham, sabe? E são solidárias, né? Vocês observaram uma passagem, as pessoas passando e olhando nos olhos, é isso? Sim. Te cumprimentando. Não tem... é todo mundo. Assim, todo mundo te cumprimenta. Tu cumprimenta todo mundo. A gente não vê isso, a gente vai... Eu agora estava me lembrando, eu fui num restaurante grego agora... Acho que eu fui no final de semana, e eu sou muito observadora. Por quê? Porque aquilo é conteúdo para mim, sabe? Eu estou sempre vendo, será que eu vou ver alguma coisa aqui que depois eu posso usar no meu stand-up? Alguma conversa, eu posso usar de exemplo. Então, eu sou uma observadora, e eu vou para as coisas muito sozinha. Eu sou uma mulher que viaja sozinha, janto sozinha, almoço sozinha, essa é a minha vida. Eu gosto. Por que eu gosto de fazer isso tudo sozinha? Exatamente por isso, porque é um momento de eu observar o outro. Eu adoro. Adoro observar. E eu vejo que as pessoas, elas ficam constrangidas de te olhar. Elas olham, quando tu vê que tu olha, elas tiram o olhar, né? Olha, tá olhando, ou tu mesmo, né? Não vou ficar olhando. Eu tenho que me cuidar, porque essa questão de observação, né? Então, eu adoro quando a coisa está acontecendo na mesa lateral, porque eu fico com os ouvidos, assim, eu chego a tirar o cabelo, tô escutando aqui. Eu vai querer sentar do seu lado agora. Não, eu sento lá, eu fico assim, ai, mas que interessante. E fico olhando para cá. É ruim quando a mesa tá bem na minha frente. Porque eu tô observando ali, olha, começaram uma conversa, mas eu fico assim, né? Aí a pessoa olha, eu tô assim, eu tenho que dar uma disfarçada. O olho no olho não é tão receptivo na nossa sociedade, né? E eu acho que isso é conexão. E a gente perde muito. Por quê? Pelo julgamento que essa mulher tá me olhando. Pra saber da tua vida melhor. Né? No caso, tu tá olhando E, na verdade, a gente nasce com isso, né? Eu passei agora uma semana com o bebê da minha amiga, de 9 meses, Filipinho, fofo. Ele ficava me encarando. Eu falei, gente, ele não tem vergonha, né? Ele encara assim mesmo, o bebê. A gente julga tanto, a gente julga tanto. A gente julga tanto que não observa. Por exemplo, julga tanto. Isso aqui é uma palmeira. Aqui na frente da casa da Laura, porque agora me lembrou essa história com o Noah. Isso aqui é uma palmeira. Né? Então, é uma palmeira. Por que eu vou olhar essa palmeira? É uma palmeira, eu já defini que é uma palmeira. Né? E lá, sei lá, é bonito, é feio, já é um julgamento. E o Noah, eu digo, olha a palmeira pro Noah. Na janela, o Noah. O que é a palmeira? A palmeira é aquela ali, ó. E por quê? E por quê? Porque tem um tronco, eu disse pra ele. Por que é tronco? Tronco é a coisa que sobe. E o que é coisa que... Por que é a coisa que sobe? Porque foi plantado. Quando ela planta... Ele pergunta assim. Eu disse, quando planta, é a raiz e aí depois vai subindo o caule. Por quê? Porque da semente nasce o caule. E nas pontas tem as folhas. Por quê? Porque então ali... por que ele está fazendo essa pergunta? Porque ele não tem julgamento. Ele está olhando uma palmeira, né, completamente livre de tudo que é tipo de julgamento e está fazendo todas essas perguntas para poder entender a palmeira. Esses dias estava acontecendo isso e eu fiquei pensando, gente, que coisa é isso? Ele está agora, os porquês dele é porque ele não tem nenhum julgamento, ele está conhecendo absolutamente tudo. E é interessante tu falar isso, você está falando da criança, né? Na verdade, é a nossa natureza, então, em pouco tempo, tu volta para ela. É pouquíssimo tempo, é uma vida inteira de um jeito, né? E aí tu tá ali 15 dias. Não é nada. E eu fiquei muito impressionada no caminho que eu vi crianças fazendo com os pais. Eu conheci um menino no primeiro dia, eu perguntei pra ele, você vai fazer o caminho? Aí ele olhou pra mim, vou tentar. E eu encontrei com ele no final. 9 anos. Olha que legal, vou levar o Noah. E a mãe falou assim, eu consegui trazer meus filhos porque eu queria que eles tivessem umas férias sem tela, sem celular. Conhecendo o mundo, conhecendo pessoas. Olha que legal. Achei porque muito legal. A tela é isso, ela é um vício. Né? E se a criança vai viciando naquela tela, e eu já vi casos assim de mães me relatarem
que eu faço para tirar ele da frente da tela e ir pro parque? Como que eu faço para mostrar que o parque e jogar futebol é bacana, Se é tu bom? sair da tela, né? Tu vai dizer pra mãe, né? Porque é isso, né? É moldar, ela molda. Tu vê, a gente tá assim. Fica difícil exigir da criança muito diferente Porque ele também. tá vendo que tu tem uma relação muito intensa com a tela. Né? A minha mãe não tá me olhando porque ela tá olhando para uma tela. Ela não tá conversando comigo porque ela tá olhando para uma tela. Então isso aqui deve ser bom. E aí né? vê, e é bom. Tanto que a gente é viciado nisso também. A quantidade de estímulos que tem ali. Então ele também vai, né? Então é uma coisa impressionante mesmo. Tem que ter um detox. Aqui a próxima pergunta tem. Mas assim, muitas coisas vocês já responderam. Então eu vou fazer a última pergunta, repetindo, né? Mas para revisitar essa experiência e trazer ela mais para o cotidiano. O que essa experiência mudou você? Você já sabe que mudou. É uma pergunta bem inteligente, mas bem complexa, né? Eu voltei há 2 meses, assim, eu tô me adaptando ainda a todas essas mudanças, mas eu acho que mudou. Eu tô uma pessoa mais minimalista com as minhas coisas, mais simples, realmente eu tô desapegada de tudo, de pessoas e de coisas materiais. Porque no caminho eu encontrava pessoas, eu tinha conversas incríveis, eu falava, nossa, essa pessoa podia ser muito a minha amiga, mas ela não vai estar na minha vida, né? Mora em outro país, é outra idade. Eu entendi e comecei a aproveitar aquilo e desapegar. Deixa passar. Dava o meu melhor, recebia e desapegava. Eu acho que Que maravilha, né? Se a gente conseguisse, né? Manter nesse cotidiano. Que as crianças também têm, né? A facilidade de fazer amizade, dar tchau e nunca mais vai ver. Tchau dela, tchau e vão. É a não relação com o passado, não relação com o futuro. Não criar esse estar presente. Né? É o estar presente, né? Porque a gente está muito ausente. A criança não tem isso. A criança não tem referência. Então ela está presente, porque ela não tem a referência de passado ainda, nem de futuro. E a gente tem. A gente começa a ter. A escola vai começar a passar isso. Tem horário, e o horário, quando começa a ter horário, é importante, não tem como a criança não ter horário, ela começa a entender o tempo. Eu ainda tenho tempo? Não, tu não tem mais tempo. Agora é a hora de sentar. Não, mas eu não posso brincar mais. Não, agora não é a hora de brincar. Agora é a hora de dormir. Então a criança começa a entrar no padrão do tempo. E aí, entrando no padrão do tempo, perde a presença. Para mim, voltar do caminho foi muito difícil, assim. Porque no caminho eu tive uma amostra, é como se eu tivesse tido uma amostra do que era a Laura livre. Então assim é a Laura livre. Só que quando eu voltei, os meus condicionamentos, as minhas questões, elas também voltaram. E aí foi difícil para mim trazer aquela Laura que estava livre pro cotidiano, assim. E agora, 10 anos depois, realmente, agora sim eu consigo dizer que aquilo que foi uma amostra no caminho, que foi uma libertação, na última década, eu consegui integrar para viver uma vida mais livre. Mas não foi rápido. Mas tu tem práticas, né? Hoje tu tem práticas que fazem o caminho ao encontro do teu eu livre. Hoje tu tem práticas, né? As tuas próprias práticas, o tempo que tu dedica. Não, e sigo sendo, um processo, eu acho que é um processo eterno, né? Mas é incomparável, né? Assim, então. Tu tirou um tempo, tu te deu esse tempo de retirada, né? E no dia a dia eu acredito que a gente está falando sobre isso porque vale muito a pena a gente fazer pequenas retiradas no cotidiano. Porque assim, 1, 2, 3 vezes no ano, talvez, máximo. Eu consigo 2 vezes, mas assim, a maioria das pessoas, elas transcender a realidade, os limites do cotidiano para poder fazer esse despertar, que a gente diz, desperta, para com a prisão do julgamento, desperta, encontra o teu verdadeiro eu, entende o que realmente faz sentido, é isso que tu gosta realmente, ou isso é o que as pessoas dizem que vai ser bom para ti? Isso é a sociedade que está te dizendo que tu tem que fazer? Ou é tu que sentindo que tu precisa fazer? São coisas completamente diferentes,
né? Mas tu não faz, a maioria das pessoas age no automático, ou age no certo, errado. O errado é eu dizer não para essa pessoa, o certo é eu dizer sim. É um julgamento. Então eu vivo por padrões, por condicionamentos, e pior, muitas vezes eu vivo por crenças já abatidas. Eu vejo hoje pessoas usando a fala, um falar completamente desatualizado pela realidade que se apresenta hoje, sabe? Eu fico chocada, mas a maioria das pessoas ainda acha bonito dizer que eu lutei para conseguir isso. Poxa, mas será que não tem um jeito assim mais elegante de você destruir a tua vida para chegar onde tu quer? Olha que existe um outro formato, existe uma outra maneira. E como é que a gente se dá conta disso? É porque a gente precisa ter um hábito de... E eu acho que é legal o que você nos apresenta aqui no Rio de Janeiro, que são esses despertares. Né, Raquel? Conta aí para nós. Como é que surgiu o Retiro Urbano? O Retiro Urbano. Retiro Urbano é meu queridinho. Sim, são as retiradas. É exatamente o que você falou. Eu senti uma necessidade de dar um break na minha vida. E às vezes a gente não tem tempo de viajar para fazer um retiro, ou não tem uma condição financeira de viajar, assim, né? Tem família, filho. E aí eu fiz um dia de brincadeira, chamei meus amigos, montei um retiro urbano. Foi super legal. Aí as pessoas falaram, faz de novo. Acabei conhecendo a Lígia Moura, que é professora de yoga, é minha sócia, incentivadora, parceira. E juntas a gente está aí há 4 anos fazendo... 4 anos vai fazer já. 4 anos. Fazendo esses encontros mensais no Rio de Janeiro. 2 vezes por ano a gente tenta fazer também fora. E a gente traz pessoas como você, né, para agregar, para mostrar. O intuito da gente é compartilhar mesmo. E essa troca é muito enriquecedora. São 4 anos porque tem propósito, né? Porque se fosse só 4 anos para fazer um evento... Eu vou falar aqui, lucrativo, por exemplo. Não é esse o propósito. Tem que ter um propósito para ter persistência. Não é só pela coisa financeira, sabe? Mas além da coisa financeira, que às vezes eu vou fazer porque está lucrando, né? Se eu não tiver uma intenção muito grande atrás, não permanece 4 anos. Então, tu e a tua sócia conseguiram encontrar uma razão, né? Para estar oferecendo isso. E hoje em dia, outro dia uma amiga minha me perguntou, Raquel, você viu que vai ter um outro retiro, copiou o nome, era aquela pessoa que ia no seu e tal, tá te imitando. Eu falo, gente, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu fico feliz de ver que mais pessoas estão se doando, se for de coração, né? Estão fazendo acontecer. Eu quero que mais gente tenha essa oportunidade. Porque para mim eu saio de lá feliz, assim, é como se fosse um trabalho voluntário mesmo. Porque eu vejo pessoas super estressadas e saem de lá e falam, ai, que bom que eu vim. Então, assim, eu tô compartilhando as coisas que eu aprendo e é muito benéfico, assim, é maravilhoso. Conta um pouquinho o que acontece num dia do Retiro Urbano. É uma manhã de bem-estar. A gente aluga sempre um espaço bonito, uma casa, ao ar livre, né, para as pessoas realmente saírem da sua casa, do seu apartamento e chegarem ali, ter uma vista bonita. E começar com uma prática de yoga, depois a gente faz uma meditação, a gente traz às vezes o sound healing ou alguma outra prática de meditação. Servimos um brunch, que é onde as pessoas têm a oportunidade de se conhecer, de conversar, sempre com o apoio de algumas marcas que têm a ver com isso, com o propósito, né, de alimentação saudável. E a gente sempre encerra com um círculo, onde as pessoas se apresentam, a gente fala alguma coisa, canta um mantra. E é isso, é uma manhã inteira, geralmente acaba 2 da tarde, para você se desconectar e se deixar. Meu primeiro evento depois da pandemia foi contigo. É verdade. Foi meu primeiro evento. Agora você estava falando, foi a primeira apresentação. E o mais interessante, que eu para falar alguma coisa, não era nem a meditação, eu nem fiz a meditação, né? Era para falar da neurociência e pá. E o que eu achei interessante, porque não tem como, né? Eu peguei lá 3, 4 pontos, né? Vou falar sobre isso e tal, pá. Comecei a falar e comecei a brincar com o pessoal e veio um rapaz assim, você faz stand-up comedy? Eu digo, olha, vou fazer. Ah, mentira. Lembra? Nasceu ali. Nasceu ali. Ali botou uma semente assim que eu não consigo mais fazer uma palestra. Foi mais uma confirmação, né? Que independente do formato
que é uma conversa, um círculo, tem 10 Palco, pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, 1000 pessoas, não pode deixar de ser com humor, né? E eu comecei, não era para fazer com humor, era para falar um pouco de neurociência, realidade e tal. Eu comecei dali a pouco, e eu disse, por que não te aproxima? E você foi a Será, sensação, né? depois todo mundo, ninguém falava da Eucrana, não, mas quem é essa mulher? Ela é o máximo. E o rapaz me falou assim, você faz stand-up comedy? Me viu como uma comediante. Aquilo disse assim, bom, é o que eu tenho que assumir. Que bom. Foi muito legal a experiência. Temos que combinar de novo agora. Temos que combinar de novo. E a última vez que eu fui, foi muito divertido também. E é muito interessante. Eu gosto muito do Sound Healing. Acho, assim, pra mim... Dá uma paz, né? Não! A Raquel também me levou para fazer a experiência pessoal do Sound Healing com o Vitor, com o Vitor, tá? Um beijo e pro aí a Raquel lá bem concentrada, a Tânia tava junto, roncou. Né? Tu lembra disso? Total, né? Te tirou, ela roncava. Eu às vezes ria, mas sabe, eu tava ali tentando tentando não, porque realmente meu corpo reage aos sons. Muito forte. Então eu estava lá fazendo sound healing e tremia. Sabe, é uma reação fisiológica da meditação com os sons. Forte em mim. Aí eu estava lá, eu voltava e ria. Foi uma experiência maravilhosa. E eu não sabia quem estava roncando. Eu ficava, quem está roncando? As As duas. Eu não era. Era a Tânia. Aí quando terminou, a Tânia teve a capacidade de dizer assim, foi muito profundo. E eu disse assim, você roncou. Ela, não, roncou. Então foi realmente profundo. Sono profundo. Delícia. Ai, gente. Olha, eu adorei o nosso encontro. Adorei Eu poder adorei conversar. também, obrigada. Você é luz, é raio e luar. Manhã de sol. Meu aiá, meu ioiô. Então, Raquel, o teu sorriso é algo maravilhoso. Traz pra gente um conforto, uma empatia, sabe? Eu tenho certeza e espero que esse sorriso mantenha-se sempre contigo, porque isso conecta muito. Muito obrigada por ter vindo obrigada aqui. Obrigada a vocês, eu adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada. Assistam, gente. Muito bom. Até a próxima. Me emocionei aqui de lembrar. Obrigada.